Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, com a graça de Deus, que tenhamos tido todos uma boa semana de realizações, na nossa caminhada. Hoje nós vamos iniciar o módulo 3 do programa 2, que é o último módulo do nosso curso. E nós vamos falar especificamente sobre a comunicabilidade dos espíritos, neste módulo, como é que se dá essa comunicabilidade, tá? O tema 1, óbvio, que nós estamos iniciando o nosso módulo, o tema 1 é a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Então nós vamos entender um pouco como que se dá essa ligação fluídica entre o desencarnado comunicante e o médium. Tá bom, pessoal? Bom, nós sabemos que, já falamos em aulas passadas, que quando na passividade, quando o médium está dando passividade para um irmão desencarnado, há uma associação fluídica entre ambos. Não é? E essa associação ela é tanto perispiritual, de perispírito a perispírito, quanto mental, de mente a mente, tá? Entre os dois. Porque se não houver essa união, perispiritual e mental, o médium ele não consegue transmitir a mensagem do espírito comunicante. Então, nós já falamos também, em aulas passadas do nosso curso, que a manifestação dos espíritos, não é? Quando eles vão se comunicar através da passividade, ela tem duas naturezas. Não é? Ela é tanto anímica, que nós já estudamos muito, que é anímico, e mediúnica também, tá bom? Ação dos fluidos e do perispírito. Quando está se iniciando a passividade, não é? Quando o irmão é trazido ali para poder se comunicar, o médium ele é envolvido em fluidos, e energias desse espírito que vai se comunicar. Então, ele é envolvido por essas energias. Esse envolvimento, não é raro, né? Ele às vezes acontece até muito antes da reunião, às vezes um dia antes, 2 dias, não é? Conforme as necessidades daquele espírito que quer se comunicar e que precisa se comunicar, e as condições do médium. Então, nossa reunião lá na nossa casa espírita era às segundas-feiras. Era muito comum os médios chegarem na segunda e comentarem conosco que desde o sábado já estavam sentindo aquela influenciação, e alguns sintomas já que não eram deles, e alguns pensamentos principalmente. Essa relação entre ambos não é o espírito se aproxima e entra a relação fluídica com o médium e vamos ver o que dá. Não, tudo isso é extremamente controlada pelos técnicos espirituais especializados, aqueles que trabalham na preparação da reunião, que antecipadamente nada é feito de improviso em reunião mediúnica, que antecipadamente já prepara os irmãos e os médios. Então eles coordenam essa aproximação, essa relação. Quanto maior é o sofrimento do comunicante, quanto mais o espírito que vai se comunicar ele é um sofredor, está necessitado, é óbvio que é mais ampla a assistência dos nossos benfeitores desencarnados, dos responsáveis pela reunião, dos mentores da reunião. Porque isso é uma medida de segurança para a reunião, para todos, e também de proteção ao médium, não é? Porque, como nós vamos ver no desenrolar da aula, essa relação ela traz influências tanto físicas, como psíquicas. Então, por isso que tem que ter essa proteção ao médico. Porque é a passividade, como eu falei ainda há pouco, essas energias que são envolvidas, elas são de diversos tipos. E elas tanto influenciam no campo fisiológico, no nosso corpo material, como também no campo perispiritual, no nosso perispírito, estimulando ou inibindo a produção de substâncias no interior dos nossos tecidos, das nossas células. Então, essas substâncias elas vão influenciar os nossos órgãos, é claro, adrenalina e uma série de outros
e de outras substâncias que podem aí trazer desequilíbrio para o médium. Assim, é feita toda essa proteção, né, para que o médium não se desequilibre, tanto com as vibrações desses irmãos comunicantes que são desencarnados, em virtude dessas substâncias que são produzidas. E ainda, Para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como um espelho cristalino de um lago. André Luiz, em um livro Missionários da Luz. tudo isso porque os nossos mentores, os benfeitores, os responsáveis pelas reuniões mediúnicas, eles não consideram, né, a gente, não nos consideram como se nós fôssemos simples máquinas a serviço da mediunidade. Né? Ah, vou pegar aquele médium, ele vai dar 50 passividades, né? Mas se ele se esgotar, se ele passar mal, se tiver alguma reação física, esse é problema dele. Não, a espiritualidade, ela nos conhece, eles sabem, né, dos nossos desgastes, né, e que o que vai ocorrer no nosso corpo somático em virtude da ação dos espíritos que estão desarmonizados, né, então por isso que eles já nos preparam e tudo é feito dentro de uma normalidade, tá? Todos, né, são preparados, todos os médiuns, né, e ali na reunião mediúnica, quando eu falo todos, eu estou falando dos médiuns ostensivos, né, dos sustentadores e dos dialogadores, eles estão todos preparados, tanto física quanto moralmente, né, para estarem ali no trabalho. Especificamente o médium, para dar passividade àqueles irmãos obsessores, que estão muito enraigados, né, em ódios, em vinganças, a irmãos homicidas, né, aqueles irmãos zoântropos também, né, e para alguns casos de irmãos suicidas. Né? Então, esse aprendizado vem tanto a espiritualidade nos prepara o grupo, mas também os trabalhadores, eles têm que o quê? Que estudar, não é? E com o tempo, com dedicação, nos esforçando no grupo, não é? E perseverando ali no trabalho, nós vamos estudando, nós vamos entendendo e nos preparando para esse tipo de passividade. Por isso, é muito importante, eu repito sempre aqui, os nossos orientadores, eles sempre nos recomendam o estudo. Vamos estudar. E além do estudo também, para que nós nos esforcemos na nossa reforma íntima, né? Para que nós mudemos as nossas atitudes e o nosso modo de pensar. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que assim como a vida oferece trabalhadores para todos os vistas, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Emmanuel, em um livro Seara dos Médiuns. Em virtude dessas emanações fluídicas dos espíritos sofredores, tá? O médium, né, ele deve agir com equilíbrio e com responsabilidade, através do quê? Do estudo e da mudança do seu pensamento. Né? Pois quando ele doa energias salutares, energias boas, né? Quando ele está ali vibrando amor, vibrando fraternidade para aqueles irmãos, o médium ele está com isso, ele vai neutralizando aquelas emanações fluídicas, né? Aqueles miasmas daqueles irmãos, e vai também tendo como resultado que o irmão vai ficando confortado, não é? E se acalmando, porque ele sabe que ali está uma pessoa que está para se doar em amor, algo que às vezes durante muitos anos ele não teve. Então, quando ele é envolvido por esses sentimentos do médium, né, por essas energias do médium, ele se acalma. Para se prestar ao intercâmbio desejado, precisamos renunciar a si mesmos.
com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões elevadas. Necessita calar, para que outros falem. Dar de si próprio, para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. André Luiz, em um livro Missionários da Luz. Bom, as energias do irmão comunicante, ali durante a passividade, elas vão penetrar no perispírito do médium, tá? De perispírito a perispírito. E elas são processadas nos nossos centros de força, né? Ou chakras, como alguns chamam, antes delas alcançarem ou refletirem no nosso corpo físico. Quando elas refletem no corpo físico, elas são captadas pelos nossos plexos nervosos, né? Que são aqueles encontros dos nervos, né? Que formam aquela teia. E por meio dos nossos sentidos. Com isso, ele vai produzir o quê? Sensações agradáveis ou desagradáveis em nós, se formos médios ou nos médios. Então, nós vamos estar ali sentindo o que o irmão sente e também trabalhando essas energias do nosso corpo, que às vezes podem ser energias desagradáveis, né? Ou agradáveis também. Lembremos que às vezes a energia agradável faz mal para a gente, né? Nós não estamos acostumados com energia boa, energia elevada, né? Às vezes o médium passa mal achando que é uma energia pesada, pelo contrário, é uma energia do irmão superior, né? Uma energia muito mais intensificada. Então nós temos vários graus e tipos de somatização do corpo físico dessas energias, conforme está ali o comunicante, né? Conforme o estado daquele irmão que está se comunicando. Então a gente pode sentir bem ou mais mal-estar, esse pode ser um mal-estar geral ou localizado em algumas partes do corpo, alegria ou tristeza, né? Serenidade ou agitação, bondade ou raiva, né? Desejo de a gente auxiliar ou de se vingar. Então, essas são algumas das necessidades. Sem contar, né, quando o irmão desencarnado está ainda muito ligado às sensações materiais, né, então ele reflete no médium suas necessidades fisiológicas, como fome, sede, né, dor, frio. 2. Ação mental. O circuito mediúnico. Nós já vimos falando em várias aulas que a mente é muito importante, né, nessa relação mediúnica. E André Luiz nos diz sobre a mente o quê? Na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressam. André Luiz, em um livro Nos Domínios da Mediunidade. O envolvimento fluídico, né, e a ação do perispírito, nessa relação médium e espírito comunicante, elas são controladas pela mente. Então, durante a passividade, a mente do médium, quando eu falo nossa, entendo como se eu fosse o médium, né? É para facilitar, às vezes, até para o meu raciocínio também, né? Então, a nossa mente, ela forma um circuito fechado, né, com a mente do irmão desencarnado. Então, uma ligação mental entre o espírito desencarnado, comunicante, e o médium. E ela demonstra o seguinte: o circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental.
para a realização dessas atividades. O emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares dos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. André Luiz, em um livro Mecanismos da Mediunidade. Essa união mental, a doutrina espírita, né, nos estudos, nós chamamos de sintonia mediúnica. Então, onde está na relação de uma união mental entre a mente do desencarnado comunicante e a mente do médium, nós chamamos de sintonia mediúnica. Quando está começando a passividade, essa sintonia mediúnica ela é mais superficial. E o que está ali prevalecendo entre o médium e o espírito desencarnado, né? É mais o envolvimento fluídico. Os fluidos dele com os meus estão ali se relacionando. Depois, quando os perispíritos eles se ligam, não é? Eles passam a se interpenetrar, aumentam, né, esses processos da sintonia mediúnica. Aquele médium que estuda, não é? Que tem conhecimento e experiência, né? Ele auxilia o espírito comunicante e de que modo ele vai auxiliá-lo? Como já falei, envolvendo esse espírito em boas energias, não é? Energias salutares e bons pensamentos. Por isso que a gente tem que estar bem, não é mesmo? Você não pode ser um fumante, não é? E ir da passividade. Por quê? Porque ali as suas energias não são boas. Você não pode ser um alcoólatra, né? Beber e ir trabalhar numa reunião mediúnica. Você não pode ter discutido, brigado, estar extremamente nervoso, né, do seu serviço e à noite participar de uma reunião mediúnica porque você não vai ter boas energias para doar, tá? Conforme essa união interespiritual, né, vai se aprofundando entre o médium e o espírito desencarnado, né, as ligações mentais também vão ficando mais fortes. E esse circuito mediúnico, né, esse circuito, essa relação, ela vai ficar firme enquanto durar a passividade. Então, com isso, o que vai acontecer? O médium ele vai captar as informações sobre o espírito comunicante. Então, ele vai perceber quais são as intenções desse irmão que está se comunicando, que tipo de sofrimento, né, ele está passando, como foi o desencarne dele, né, que auxílio ele está pedindo ou que ele necessita. Tá? Às vezes, até conforme a ligação, se ela for muito mais forte, mais firme, não é? O médium consegue perceber o sexo do espírito, não é? A vestimenta, o sexo do irmão que está se comunicando, porque o espírito não tem sexo, né? A alma não tem sexo. Então, o sexo do espírito que está se comunicando, a vestimenta que ele está usando, a sua fisionomia, algumas vezes, raramente, o nome, né? E como eu já falei, o tipo de desencarne dele. Isso é chamado de vontade-apelo. Então, essa parte do comunicante, quando ele demonstra as suas necessidades e todos esses detalhes que eu falei, é chamada de vontade-apelo. O auxílio do médium, não é? E dos membros do grupo, através do bom pensamento, de boas energias, não é? Da vontade de ajudar, é chamado de vontade e resposta. Então, são dois momentos. Então, nós temos, por parte do irmão desencarnado, a vontade de apelo e, por parte do grupo que está ali trabalhando e ajudando, a vontade de resposta. 3. Ação nos sistemas nervoso e endócrino. A glândula pineal. Durante a passividade, né, no médium, vai ocorrer algumas ações no sistema nervoso dele, bem como nas glândulas endócrinas e nas de secreção interna também. Então, o que a gente destaca, que sempre a gente ouve falar, né, que uma das glândulas que tem um papel de destaque, né, na passividade, numa relação mediúnica, é o qual?
É a glândula pineal ou a epífise, que nós já estudamos para trás, tá bom? Então, na mediunidade, por meio da epífise, a mente, né, a nossa mente, ela vai o quê? Aumentar o nosso poder de recebermos, né, e emitirmos raios, né, da esfera espiritual. Segregando delicadas energias psíquicas. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-nos os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. André Luiz, em um livro Missionários da Luz. Ainda, na formação do circuito mediúnico, né, é óbvio, o médium está ali em transe mediúnico, então, devido a esse transe mediúnico, as ondas mentais do espírito comunicante, elas vão se deslocar, né, no córtex cerebral do médium, como se fosse um processo de varredura elétrica ali, né? Ela atinge uma região mediana do cérebro, como vocês estão vendo aí nas figuras, né? E as estruturas nervosas que são envolvidas nas funções psíquicas dos seres humanos encarnados, né? Nesse local específico do cérebro, sempre com a permissão do médium, é claro isso, o médium sempre permite, mesmo ele achando que é totalmente mecânico, tá bom? Ou inconsciente. O espírito, se tiver autorização do médium, o espírito comunicante, ele vai acessar essas memórias, as nossas memórias desse local, tá bom? O interessante é que esse processo é de duas vias. Assim como o espírito pode acessar as nossas memórias de vidas passadas, não é? O médium também pode, nesse momento, acessar as ideias, né, do espírito comunicante. E ele acessando essas ideias de vidas passadas, né, do espírito comunicante, ele pode transmitir para o grupo como o quê? Na forma de evidência, como psicografia ou como psicofonia. Está entendendo como se dá o processo, né, da mediunidade, não é? Da passividade? Então, é um processo dos dois lados. Não é? Tanto o médium é percebido pelo irmão desencarnado, quanto o irmão desencarnado é percebido pelo médium. Ainda durante o processo da passividade, né, o tempo todo o médium está recebendo o quê? Os cuidados e a atenção da equipe espiritual, que é responsável pelo grupo, senão pode virar bagunça, não é? Então, com isso, eles preservam do médium especificamente o quê? Os sistemas nervoso, né, tanto central e periférico, e o sistema endócrino do médium também. Ficam bem protegidos ali. E por isso a gente pode observar, né, que, em resumo, se nós fôssemos resumir, o atendimento, né, que é dado ao médium antes da passividade, ele poderia ser resumido ao seguinte: o sistema nervoso simpático, normalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago, nervo vago, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia, para que se verifique acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender o despejo eventual das reservas nervosas. André Luiz, em um livro Missionário da Luz. Ainda, né, em virtude da atuação no sistema nervoso e no sistema endócrino do médium, não é, vão ocorrer reflexos nas estruturas orgânicas, como já falei, tanto do corpo físico
quanto no perispírito. Vocês podem ver que a apostila repete várias vezes isso, porque é importante, né? Por isso que tem que ser bem frisado, tá bom? Mas, como a ação mental, que já foi dito também, ela é a base da passividade, nós temos que, de fato, nós nos comunicamos com os médiuns tão só pela irradiação do nosso pensamento. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos, suscetíveis de nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil. Com o médium, cuja inteligência atual ou interior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda. E isso, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Explicações dos Espíritos, Erasto e Timóteo, em O Livro dos Médiuns. assim, meus amigos, durante o processo da passividade, durante o processo mediúnico, podemos ficar tranquilos, não é? Quando o grupo trabalha com trabalho sério, né? Quando é uma reunião séria, pois a espiritualidade não improvisou nada. Uma boa semana a todos, novamente. Não nos esqueçamos nunca. Sem caridade não há salvação.